Hello, my friends, tudo bem? Meu nome é Adriano Oliveira, esse aqui é o nosso canal do Python 1. E hoje eu vou mostrar para vocês um dos frameworks mais utilizados com Python para desenvolvimento web, que é o Django. Essa aula vai ser bem rápida e bem introdutória mesmo, por isso eu não vou explicar aqui conteúdos de formas mais detalhadas, mas eu vou mostrar para vocês aqui uma introdução bem simples de como criar um aplicativo, como criar uma aplicação utilizando o Django. Então aqui dentro do meu Visual Studio Code, eu vou clicar com o botão direito, vou vir em novo, criar uma nova pasta, que eu vou chamar de Django Start. Lembrando que o Django é uma das ferramentas mais utilizadas aí também dentro do processo de construção web, como o YouTube, Spotify, Instagram, dentre outras grandes players de mercado utilizam essa tecnologia. A partir do momento que eu arrastei minha pasta para dentro do Visual Studio Code, eu vou apertar o comando Ctrl J no Windows ou Command J se você tiver no Mac. Ao fazer isso, eu vou iniciar o meu terminal integrado. Repara que eu não estou seguindo aqui o passo a passo básico, ensinando, explicando tudo isso, por ser uma aula um pouco mais curta e mais direta ao ponto. Vou apertar Ctrl L para limpar aqui o meu terminal. E agora eu vou utilizar o Virtual Venv, que é para a gente poder criar um ambiente virtual. Então eu vou usar aqui Virtual Venv. Caso você não tenha, basta você rodar um pip-install Virtual Env. Então o nome do meu ambiente virtual vai ser Venv, que é um padrão de mercado hoje. O ambiente virtual, só recapitulando, ele permite que a gente consiga controlar versões específicas sobre o nosso código, que a gente consiga instalar apenas as dependências que a gente precisa para que ele funcione. Isso facilita e melhora também a parte do deploy, porque quando você for fazer o deploy no seu projeto, você não vai subir ali para a nuvem, ou seja, onde você estiver armazenando, bibliotecas que você não está utilizando. Então, chamei o meu Venv aqui. Agora a gente precisa ativar ele, então vou usar o comando venv scripts activate para ativar o meu ambiente virtual. Vou rodar o comando pip install Django. Agora ele vai fazer o download de todas as dependências. Lembrando que esse projeto que eu vou mostrar para vocês aqui, ele vai ser baseado inteiramente na documentação que a gente vai olhar. É algo que eu gosto de fazer sempre quando eu estou gravando uma aula ou algum curso aqui da Hybrid Theory, justamente para a gente ter o grande base, a própria documentação oficial da ferramenta. Uma vez que a gente já instalou, a gente já tem a nossa Venv, já instalamos o nosso Python aqui, o que a gente precisa fazer agora? A gente precisa criar um aplicativo, a gente precisa iniciar ele. E se a gente for dar uma olhada na própria documentação do Django, o que ele fala? Ele explica aqui sobre um tutorial de como que a gente vai fazer, assumindo que a gente já tenha o Django instalado. Então, a gente vai criar aqui o nosso site. Para isso, a gente vai rodar o comando Django admin start project. E esse nome que ele está citando aqui, de my site, é um nome que a gente pode escolher. É um nome que a gente vai utilizar para o nosso aplicativo. Mas, para deixar padrão aqui e a gente não ter que fazer tanta alteração, eu vou seguir os próprios nomes que o Django está utilizando. Então, vou dar um Ctrl V. Repara que eu preciso de dar um espaço e um ponto aqui no final, porque isso vai permitir que o meu arquivo seja criado fora do diretório raiz. Se eu não coloco esse ponto, ele vai criar uma pasta mais site, vai criar outra pasta mais site dentro dela, e isso aí vai dificultar na hora de você estar rodando seus scripts. Então, vou dar um Enter. Repara que, ao fazer isso, ele criou uma pasta aqui do projeto, chamado MySite, e ele criou vários arquivos aqui, o init, o ASGI, o settings, as URLs e o WSGI. Todos esses arquivos têm a explicação no site e para esse momento agora, eu acho que não vale tanto a gente falar ainda sobre eles, sobre o que cada um deles faz. A gente vai esbarrar em alguns deles daqui a pouco, mas não vai ser uma explicação tão detalhada. Uma vez que a gente fez isso, a gente pode rodar o comando python manage.py run server. Quando a gente roda esse código, a gente vai subir o nosso servidor Python, porque esse código ele vai entender aqui o nosso arquivo manage.py, que é o responsável pelo nosso servidor, para a gente poder rodar esse comando, e eu vou dar aqui um Enter. Ao fazer isso, ele vai subir uma mensagem aqui, falando que existem 18 migrações que não foram feitas, e por enquanto a gente não precisa se preocupar com isso, porque a gente não integrou com nenhum banco de dados, nem nada disso. E ele está falando que o nosso item aqui, o nosso servidor, foi subido, ele está sendo servido na porta 8000, que é a porta padrão do Django. Caso você queira alterar, e a gente vai ver na documentação, é possível fazer. Eu vou clicar com um ponto, repara que ele vai abrir a tela inicial do Django, e aí existem algumas configurações,
Repara que ela está toda em inglês, existem algumas outras coisas que a gente consegue fazer aqui. Seguindo a documentação, ele vai falar como está a estrutura, né, do nosso projeto. Então, se a gente for olhar aqui, ó, a gente tem o manage.py, a gente tem, né, o manage.py que está fora da nossa pasta, está dentro de MySite. Eu tenho o MySite aqui, que na verdade ele não usou o ponto, né? Se você olhar aqui quando eu criei o projeto, ele não usou o ponto. Só que isso acaba, né, dificultando um pouco para a gente poder criar. Por isso que na hora que eu criei, eu coloquei o ponto. Para que ele não criasse esse MySite aqui e depois ele criasse esse MySite de novo. Repara que o meu tem apenas uma única pasta chamada MySite. Nós temos essa sequência de arquivos, ele explica um pouco, né, como funciona cada um deles, ele pede para a gente rodar, ele fala a mesma coisa que eu falei aqui, que a gente não precisa se preocupar com essa questão do servidor, ele fala que se a gente quiser alterar a porta, basta a gente especificar a porta que a gente quer passar na frente do manage.py, e agora ele fala para a gente criar um aplicativo de enquetes, que é o nome do arquivo que ele utiliza aqui. Então, para isso eu vou dar um Ctrl C, vou parar o meu servidor, vou utilizar esse comando aqui, ó, Python Manage PY Start App Pools, que é o nome do arquivo que ele está criando. Repara que ao fazer isso, vai subir uma nova pastinha de projeto Pools, que é como se fosse um aplicativo que eu tenho. O Django tem uma estrutura bem complexa, talvez, para você entender nesse começo, mas é como se a gente tivesse um projeto Py e a gente conseguisse criar aplicações, né, pequenos pedaços dele dentro desse projeto Py. Então, esse Start Pools, por exemplo, ele inicia uma pequena parte do nosso aplicativo dentro do MySite. Ao fazer isso, ele fala aqui novamente como que está sendo, né, exibida as nossas pastas hoje, e ele fala para a gente escrever a nossa primeira visualização. Então, a gente vai precisar entrar dentro do arquivo pools, que a gente acabou de entrar aqui, num arquivo chamado views.py. Esse views.py é o responsável por, né, renderizar, digamos assim, as nossas visualizações. Então, para isso, a gente vai utilizar esse código aqui em cima, que ele vai, né, seguir o nosso protocolo do HTTP. Então, a gente vai utilizar aqui from Django HTTP import HTTP response. Aqui abaixo, a gente vai importar a nossa função, que é uma função de index, e dentro dessa função, ela vai retornar para a gente um texto, que a gente pode colocar aqui, né? Seja muito bem-vindo a Hyper. Então, a gente tem uma função Python que chama-se index. Dentro dela, a gente está retornando aqui um texto, né? Seja muito bem-vindo a Hyper. Ele explica novamente como está funcionando a estrutura das nossas pastas. E agora ele fala o seguinte: dentro do pools.urlspy, a gente vai precisar incluir o nosso path, ou seja, a gente vai incluir essa URL, esse caminho que a gente tem agora, que é o pools. Então, para a gente poder fazer isso, ele fala que a gente tem que utilizar isso dentro de um arquivo chamado urls.py. Mas se você olhar aqui dentro de pools, a gente não tem nenhum arquivo com esse nome. Ele não vem por padrão aqui. A gente tem esse URLs aqui, mas ele está referente ao MySite e não ao Pulse. Então, o que esse arquivo fala para a gente aqui? Que agora a gente vai precisar incluir o seguinte arquivo. Dentro de Pulse, a gente vai abrir um arquivo chamado urls.py. Então, o botão direito aqui em Pulse, vou criar um new file, que eu vou chamar de urls.py. Dentro de urls.py, a gente vai colar esse código aqui. Colando esse código aqui, ele está fazendo aqui a nossa importação e a gente tem aqui as nossas rotas, né, os nossos partners. Então, ele está chamando aqui um path, que a gente vai poder atualizar daqui a pouquinho, e aí eu vou mostrar para vocês. A próxima etapa que a gente tem, né, da configuração para a raiz do nosso módulo, é dentro de MySite agora, a gente adicionar o nosso include. Então, se a gente voltar dentro de MySite, aqui em URLs, a gente pode apagar esse comentário que a gente tem aqui em cima e a gente vai adicionar aqui algumas coisas. A primeira coisa que a gente vai adicionar é esse path. Esse path é responsável por garantir o nosso caminho, né? Então, ele vai garantir que o nosso caminho, a gente consiga acessar arquivos dentro do nosso projeto. Por padrão, esse path já está aqui. Entretanto, o include não está, porque o include vai permitir que a gente inclua uma nova rota na nossa aplicação. Então, eu vou dar uma vírgula aqui e vou escrever include. Include.
Repara que ele está numa cor mais clara, porque ele ainda não está sendo utilizado. E ele fala para a gente fazer o seguinte, a gente adicionar essa linha de código aqui, ó, chamando a nossa URL pulse. Então, o que eu vou fazer? Eu vou vir aqui, vou colar ela, e agora a gente tem uma nova rota da nossa aplicação, que é a pulse. Ao fazer isso, né, ele explica aqui que a função include e permite que a gente faça esse tipo de informação, e ele fala para a gente rodar o código novamente, python manage.py run server. Como, né, em alguns momentos a gente faz diversas alterações no código, muitas das vezes a nossa aplicação para de rodar automaticamente. Mas se você precisar rodar também, né, parar essa aplicação, você pode apertar o Ctrl C para parar. Como é um código que eu já usei antes, é só apertar a setinha para cima que ele vai trazer os últimos códigos que a gente utilizou. Vou rodar aqui o Python manage.py.runServer, vou clicar com um Ctrl aqui novamente, e agora repara que a gente está com uma observação chamada Page Not Found, ou seja, página não encontrada. Por que isso está acontecendo? Porque a rota que a gente tinha antigamente, né, que era o nosso default da porta 8000, ela não tem mais nenhuma informação. A gente tem agora a nossa rota sendo exibida com um novo nome, que é o pulse que a gente criou. Então, para isso, a gente vai ter que colocar uma barra, escrever aqui pulse e colocar uma outra barra no final. Então, repara como ficou a nossa URL. Eu tenho o mesmo código raiz que eu tinha aqui antes, que é o nosso servidor. Ao lado dele, eu tenho uma barra e depois dele eu tenho pulse. Repara que dentro de pulse, eu preciso de colocar essa outra barrazinha aqui no final, assim como a gente colocou lá no nosso código. Ó, repara que a gente tem pulse aqui, tem a nossa barrinha, e se a gente for olhar dentro do nosso URL de cá, a gente passou o nosso arquivo aqui para que ele pudesse ser renderizado dentro da URLs aqui. Nesse formato, a gente tem um seja muito bem-vindo a Hybrid Theory sendo exibido. Então, mais ou menos, funciona nesse formato para a gente conseguir renderizar. Isso permite que a gente consiga trabalhar de formas separadas. Digamos que você pode ter uma pessoa que está mexendo em um pedaço da sua aplicação sem alterar outras. Isso permite que a gente tenha, né, grandes facilidades e agilidades no desenvolvimento. Uma das coisas que acontece aqui também, e eu não vou muito a fundo nessa aula para ela não ficar tão extensa, já que era uma aula introdutória, ele fala, né, sobre o restante das coisas que a gente consegue fazer. Né? Se vocês forem seguir o restante da documentação, vocês vão ver que está muito bem explicado. Né? Ele, por padrão, vem em inglês. Caso você tenha dificuldade, você pode mudar aqui para português sem nenhum problema. O próximo passo, né, ele fala em como você faz para configurar o banco de dados. Depois ele vai te explicar como que a gente faz para poder renderizar uma página HTML dentro do Django. Porque quando você for escrever os seus projetos e as suas informações, você vai utilizar HTML. Você pode integrar ele com CSS, Bootstrap, Tailwind, JavaScript, mas existem algumas diferenças de você escrever códigos que não são Python dentro do Django. Para isso, você vai precisar fazer algumas outras adequações no seu código. Mas, de maneira geral, a documentação do Django é muito bacana, ela tem uma comunidade muito forte. Tanto que se a gente olhar lá no começo, quando a gente subiu o nosso servidor, né, existe aqui uma comunidade muito forte para a gente poder utilizar. E o que eu tinha para mostrar para vocês nessa primeira aula introdutória era isso. Se vocês querem ver mais conteúdo sobre Django, né, dúvidas que vocês tiveram nesse primeiro processo, ou sobre Python mesmo, podem deixar aqui no comentário. Já deixa o seu like aí, se inscreve no canal. E é isso aí, pessoal. Até mais.